Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A semana passada viemos fazer diretos aqui para a cidade do Porto. Aproveitámos também para gravar alguns dos programas que estiveram no ar esta semana. A nossa casa foi o espaço gentilmente cedido pela Associação Nacional dos Jovens Empresários, a ANJE. E hoje, sexta-feira, aquilo que nós decidimos fazer foi dar-lhe, assim, os melhores momentos do Isto é o Povo a Falar, especial Porto. Era privatizar no regime de leilão aberto. Ora, o que acontece em Portugal é que sempre que há privatizações, há negociações diretas. E neste momento, de facto, o que o Governo está é refém de uma negociação com um grupo, que é também um grupo do regime, que é a DST, que aliás é um grupo que esteve ligado de alguma maneira a Sócrates, que foi muito beneficiado por José Sócrates no tempo em que ele era Primeiro-Ministro. Portanto, é um grupo que tem grandes benefícios do Estado e que, naturalmente, havendo apenas uma empresa para vender e apenas um concorrente, obviamente que o concorrente está permanentemente a beneficiar de chantagem sobre o vendedor. Portanto, o que eu acho que o Governo tem que fazer, este e os outros, doravante, é sempre que haja necessidade de vender um ativo público, é vendê-lo no regime da asta pública, no regime em que todos concorram igualmente. Aliás, tem sido sempre este o grande problema de Portugal desde o tempo de Cavaco Silva, não é o problema não é recente. Negociação direta. Aliás, eu recordo, quando se começam a privatizar as empresas em Portugal, nomeadamente pela EDP, que começa a ser privatizada, os primeiras tranches de privatização era sempre em regime de leilão e, portanto, as pessoas iam à bolsa e compravam com regras claras. Quando deixou de ser assim, foi exatamente quando o Dr. Mário Soares convidou o Dr. Ricardo Salgado para vir tomar conta do BES. Aliás, é aí que começa todo este cancro. Quando a venda de ativos do Estado se começa a fazer por negociação direta entre políticos corrompíveis e compradores corruptores. Muito bem. Relativamente a casos de corrupção a norte, há um que eu recordo porque afeta de alguma forma a imagem que se tinha daquilo que foi uma das grandes, ou um dos grandes setores que ajudou a recuperar o Porto, que foi o turismo, que é a Operação Éter, que envolve o turismo do Porto e do Norte. Isto significa que realmente a corrupção não tem um posicionamento geográfico, não quer saber de regionalizações nem de descentralizações, quer saber de euros. A corrupção não tem bússola, é norte, sul, este e oeste, e mesmo na área do turismo, há corrupção no norte no turismo, mas em Valde Lobo, que é no Algarve, também é sul, e se formos ao oeste, perto há ali alguns empreendimentos perto das Caldas da Rainha, enfim, nem vou dizer o conselho para não ser antipático, e portanto corrupção é norte, sul, este e oeste, e aí a bússola percorre tudo, seja no turismo, seja noutra área. O grande problema é que muita gente ocupa em Portugal lugares públicos, não em função do interesse do povo que os elegeu ou de que direta ou indiretamente os nomeou, mas em função do interesse dos grupos económicos a que estão associados. Aliás, é por isso que a corrupção, de facto, quando eu digo, e tenho repetido, que a corrupção tomou conta da política, é porque é muito raro o setor em que nós consigamos
isolar um conjunto de atores que trabalhem só para o interesse público. E isso significa que a responsabilidade pela prevalência da corrupção, ou pelo menos a responsabilidade política, está nessas pessoas que ou são nomeadas ou inclusive naquelas a quem nós confiamos o nosso voto. Sim, claro, nós não temos tido claramente aquilo que precisamos, que é um combate eficaz à corrupção. Nós temos, para combater a corrupção, um organismo moribundo, que agora vai acabar, vai ser substituído por um novo mecanismo anticorrupção, mas o Conselho de Prevenção da Corrupção nasceu em 2008, portanto já vai com 14 anos de vida, e em todo este tempo fez o quê? Pediu às instituições públicas que criassem um plano de prevenção de riscos de corrupção e riscos conexos, que foram planos que foram elaborados nas câmaras, nas direções gerais, um pouco por toda a administração pública central e local, mas que foram planos que foram elaborados pelos dirigentes que estão envolvidos na própria corrupção. Era mais ou menos como pedir a um grupo de assaltantes de um prédio para fazer o plano de segurança. Portanto, isso logo à partida não podia funcionar muito bem. Mas pior que isso é que nem sequer foram minimamente implementados, não houve qualquer tipo de controle e inevitavelmente, o que acontece é que ao longo deste tempo todo não se combateu a corrupção. Os resultados a nível internacional estão aí, nós temos estado sempre, não saímos da cepa torta nessa matéria. Aliás, há um indicador internacional, que é o Índice de Percepção da Corrupção, que é publicado anualmente pela Transparency International, em Berlim, e Portugal, em 2000, era o 23º país mais transparente do mundo, e em 2010 já era o 32º. Aliás, nessa década, foi o país que mais depreciou a sua situação em termos de transparência em todo o mundo. Passou do 23º para todo o mundo. Em todo o mundo, nessa década, Portugal piorou mais do que uma década. Isto é do início dos anos 2000, quando se dizia que a legislação, toda a legislação, deveria ser traduzida para português simples. Sim. Não era? Ninguém viu nada disto a ser feito. Então foi-se andando com aquilo que é mais fácil, que é, nós obrigamos, vocês pagam, nós continuamos em frente. O dinheiro entra e nós conseguimos fazer aquilo que, bem ou mal, são os serviços públicos que distribuímos à população. Mas em nenhum momento se pensa, por exemplo, a Academia da AT para formar aqueles profissionais e, ao mesmo tempo, porque não treinar, entre aspas, os portugueses para aquilo que é a cidadania fiscal. E eu acho que é interessante o Nuno apresentar esta questão, Sra. Professora, porque, na realidade, dois setores tão diferentes e que, no entanto, as problemáticas acabam por se sobrepor e cruzar. Sobrepõem-se e sobrepõem-se logo no primeiro nível, que é o nível dos formadores. Exatamente. É logo ao nível dos formadores. Os formadores têm que ser formados. Eu não tenho dúvida que os formadores, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de conhecimento específico, não há problema. Exato. Nós não temos problema em relação a isso. Temos problema em relação a determinadas competências transversais, como é aquilo que disse, que se vem da mesma maneira é porque se faz da mesma maneira e se calhar faz-se mal. E, portanto, o desenvolvimento do pensamento crítico, do raciocínio criativo, da análise sistemática, é alguma coisa que é muito relevante. E, por isso, é que a formação dos formadores é extremamente importante. E é por aí que se deve começar, pela formação dos formadores. Por uma coisa tão estranha, uma coisa tão... Nós, quando começámos na Faculdade de Medicina do Porto, e eu vou dar outro exemplo, eu já era professora catedrática de Anatomia, de Medicina, e resolvi fazer um mestrado de Educação Médica, em Cardiff. E foi um grupo muitíssimo interessante, de uma série de gente, eu era a única aqui do Porto, e havia uma série de colegas da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, também um de Coimbra. Era um grupo de 20 pessoas, de 20 colegas, que eu penso que foi a grande volta no ensino da medicina depois de nós fazermos esse mestrado em Educação Médica. E o que é que nós fomos aprender? Olha, fomos aprender como fazer slides. Ainda há pouco estávamos a falar de não sei quem, que tinha uns slides de não sei quem, tinha um slide com muita palavra. Nós fomos aprender a fazer slides, fomos aprender uns perante os outros a dar aulas. Fomos aprender a criar materiais pedagógicos. Fomos aprender a fazer corretamente perguntas de exames. Fomos aprender a avaliar corretamente os estudantes.
Isto que parece uma coisa tão simples, com gente que já era toda especialista, tínhamos especialistas altamente qualificados de todo o país, 20 pessoas ali. Eu acho que isto aqui também foi um exercício de humildade que nós fizemos, porque já éramos doutorados e tivemos que ter uma autorização especial do Ministério para fazer um mestrado, porque estávamos a passar de cavalos para burro, em termos muito práticos. Mas, portanto, a formação dos formadores é absolutamente fundamental e cada vez mais fundamental com os avanços tecnológicos que nós estamos a ter. E, portanto, não há modo de fugirmos disto. E é interessante, e vou lançar para o Nuno, mas depois trago para a doutora, porque realmente com o avanço tecnológico é um grande desafio para a saúde, até por causa da interação dos profissionais de saúde com os próprios pacientes. Nuno, o avanço tecnológico na área onde tu desempenhas as tuas funções, parece que consistentemente o bandido vai à frente. Parece que, inclusive, é com mais rapidez, com mais sofisticação, e desculpa esta palavra, os prevaricadores conseguem fazer o que não deviam, sabendo, inclusive, que a autoridade tributária e os seus profissionais estão limitados naquelas que são a sua capacidade de resposta. Exatamente. Não, a palavra que tu usaste é mesmo essa, é a sofisticação, neste momento, daquilo que são as grandes fraudes internacionais. Muitas vezes que surgem em grupos criminosos, espalhados pela Europa, espalhados pelo mundo inteiro. Aquilo que nós não podemos assistir realmente o problema que tu acabas por colocar em cima da mesa. Nós estamos sempre atrás do bandido. Bem, é um bandido, ele vai fugir, nós vamos atrás dele. Essa é assim que as coisas funcionam. Também é verdade. Mas nós realmente estamos sempre atrás. Sempre. Toda a informação fica, muitas vezes, restringida a um grupo muito pequeno dentro da autoridade tributária, mas acontece isso, obviamente, por toda a função pública ou quem tem aquele papel regulador no Estado. E demora muito tempo a que seja distribuído. E depois a forma como é distribuído. E depois os meios que são disponibilizados. Eu posso dizer que dentro da autoridade tributária, os funcionários, sobretudo aqueles que fazem serviço externo, têm acesso a um portátil fornecido pela AT. Se eu disser que neste momento há um grande número de trabalhadores que têm computadores com 10 anos de vida, é impossível que aquilo funcione bem. É impossível que eu tenha um computador de serviço, que vou utilizá-lo para ir à casa do contribuinte ou para ir à empresa, não é? Em que eu não o posso fechar. Porque se eu o fechar, vou demorar uma hora a que ele abra e se ligue novamente àquilo que é o sistema da AT. Isto são coisas que não podem acontecer. E, portanto, quando nós temos a certeza que cada euro investido na autoridade tributária é normalmente devolvido ao Estado por 20 vezes, esses números são de 2015 e foram calculados pelo próprio Estado, pela Inspeção-Geral de Finanças e pela INE. A Troika não foi mais necessária. O problema é que depois de sairmos da Troika, passámos a agitar como uma bandeirinha de sucesso o facto de já não termos de respeitar aqueles princípios que eram bons e sãos princípios de gestão, entre os quais, de que o principal é óbvio que toda a família, toda a empresa deve respeitar, e a maior parte dos portugueses respeitam, que é não vivas acima das tuas possibilidades e que se traduzem nas contas públicas, não tenhas déficits. Ora, nós, desde a criação da democracia, em 1974 até à data, só houve um ano em que não tivemos déficits. Em todos os outros, já vamos para 48 sempre. Ora, portanto, o déficit vai acumulando, a dívida pública todos os anos vai sendo mais alta. Não surpreende que nós tenhamos uma das maiores do mundo. Portanto, porque nós, e gostava de dizer que isto não tem nada de complexo. Governar um país, em termos de bons princípios, e são os princípios de governação, não é diferente de governar uma família, de governar uma empresa, um clube de futebol, ou seja o que for. E a primeira regra que assegura que as coisas nunca correrão mal é esta: não gastes acima das tuas possibilidades. Ora, é isso que os governos têm feito ao longo de 48 anos, com uma exceção. E essa exceção só ocorreu porque houve cativações, quer dizer, não se executaram as despesas que estavam previstas no orçamento. Eu assim também consigo ter um excedente se não pagar a quem devo. Sim, e mesmo assim, muito desse excedente foi mérito das medidas que a Troika obrigou o governo anterior. O ponto a que eu queria chegar é que nós não só acabamos de sair daquelas medidas que foram boas para pôr as coisas na ordem, começámos a agitar uma bandeirinha como sendo um sucesso, já não termos de respeitar as medidas da Troika. E até diabolizámos aqueles que tiveram a responsabilidade de implementar, e com sucesso,
as medidas de troika. Estou-me a referir, em particular, ao do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que é uma injustiça extraordinária depois do bom trabalho que ele fez, também não tinha muita escolha, estava pressionado pelos credores, dizer que, ou desvalorizá-lo enquanto primeiro-ministro, e agora agitar uma bandeirinha, dizer assim, olha, e agora vamos criar outra situação dessas, porque depois alguém um dia há de vir aqui resolver. Esse é um problema cultural muito, muito sério, muito grave, e oxalá. Eu já tenho afirmado, vou afirmar o seguinte. Este governo tem agora maioria absoluta e é quase por 5 anos, porque as eleições próximas serão no final de 2026. Portanto, não tem oposição política que o derrube. Mas há um fator que o pode derrubar no sentido dele próprio ser levado a admitir-se, que é uma crise económica e financeira semelhante àquela que já tivemos, em que o país vai de novo à falência. E, nesse caso, o Governo não tem desculpas, o partido que está no poder não tem desculpas, porque ele é que criou a situação, claro. Ele é que é responsável por ela. Portanto, o grande opositor previsível a este Governo de maioria absoluta não é nenhum partido da oposição, não tem poder para derrubar a mudança. É ele mesmo e as suas próprias políticas. Exatamente, porque se é verdade que é o PS e o PSD que têm governado Portugal em democracia, muito mais anos o PS do que o PSD, e as 3 vezes que fomos levados às mãos dos credores, a primeira em 79, a segunda em 83, salvo erro, e a última em 2011, foi sempre por excessos de governos do PS. Muito bem. Raquel, quando olhamos para aquilo que é também o tecido empresarial, e estamos aqui no Porto, obviamente, reconhecidamente uma das zonas de inovação, uma das zonas de investimento, uma das zonas de grandes empresários e que construíram conglomerados que são multinacionais, mas há alguns economistas que dizem que Portugal tem sistematicamente apostado em setores que não são setores de crescimento sustentável ou sustentabilizado, como por exemplo o turismo, embora o turismo seja importante e nos deu N prémios. Só que há quem questione se de facto o turismo é sustentável e, entretanto, a pandemia demonstrou no turismo que foi logo um dos primeiros setores que sentiu as fragilidades. Sim, em relação ao Porto, efetivamente o Porto e aqui o Norte têm uma forte implementação industrial, acima de tudo, e acho que tem um contributo muito, muito grande para o PIB a nível por paridades, por uma questão de paridades. Em relação ao turismo, eu acredito que o turismo é sustentável, eu acredito que o turismo vai acontecer sempre. Eu não acredito que uma pandemia é uma coisa tão extrema, que acontece tão raramente, é uma crise, que seja referência ou exemplo para pôr em causa o turismo. Eu acredito que o investimento no turismo, na área hotelaria, em todos os negócios relacionados com o turismo e com o turista, em particular em Portugal, é muito sustentável, é muito bem-vindo. Porquê? Porque também nós fazemos turismo, nós promovemos o turismo para outros países que têm ordenados superiores, massas salariais superiores e que vêm para aqui e têm dinheiro para gastar. Entra muito dinheiro através do turismo nos países e a retoma que aconteceu depois da Troika em Portugal foi muito derivado também dos paliativos sociais. E perdemos nos paliativos, nos remendinhos educativos. Esta metodologia, eu não expliquei, acabei por não explicar, isto é uma metodologia de alfabetização. Nós, eu peço desculpa pelo meu dedo, mas foi um acidente doméstico. Fica bem, para a televisão. Nós, quando aprendemos na escola, aprendemos isto. Aprendemos a grafia. Todos nós aprendemos bem, estamos aqui e somos pessoas minimamente literadas, não é? Mas, de qualquer maneira, houve muita gente que ficou para trás. E quando nós fomos analisar os dados do PISA e chegamos à conclusão que em 2020 20% dos nossos alunos com 15 anos têm uma literacia muito baixa, isto deve preocupar-nos. E ninguém fica com uma literacia baixa aos 15 anos. Portanto, uma literacia baixa significa que eu não desenvolvi as competências leitoras quando devia ter desenvolvido, que é até aos meus 6 anos, aos meus 8 anos. E então, o que é que a EQI faz? Atua precisamente nessa área. A EQI faz precisamente o que com base na neurociência e em metodologias, porque, na verdade, isto, só para contextualizar, eu desenvolvi isto enquanto professora,
estava à procura de metodologias que pudessem incluir todos os alunos na aprendizagem e encontrei um conjunto de metodologias multissensoriais, que na verdade usam o gesto como reforço visual, mas eram metodologias que já estão desenvolvidas no mundo inteiro, mas tinham um problema, continuam a não ser inclusivas. E esta é a única no mundo que na verdade efetivamente é inclusiva. Portanto, associa às letras, à grafia do português, o alfabeto da língua gestual, que até é parecido com a língua com a grafia do português. Acrescenta também, e isto é que não é deixar ninguém para trás, porque isto parece que está tudo gasto, mas na verdade a cidadania e a inclusão não se escrevem em projetos educativos bonitos, fazem-se todos os dias. E quisemos incluir o braille visual e em relevo para incluir a comunidade cega. Quisemos também incluir o alfabeto fonético, porque há crianças que aprendem através da componente sinestésica. Percebem, as crianças cegas, as crianças surdas, por exemplo, quando não são orais, podem começar a identificar no seu corpo onde são produzidos os sons. E esta figura dá a indicação de quando produzimos uma letra, por exemplo, um S de sapato, faça lá, João e Tiago. Isto vai ficar na televisão. Eu sei, vai ficar giro. O que é que acontece à sua garganta? Nada. Agora vamos produzir o Z de zebra. O que é que aconteceu? Um vibrato. Vibra. E quando damos estas pistas às crianças, ao mesmo tempo, quando damos estas pistas ao mesmo tempo, pistas visuais, auditivas, sinestésicas, estamos a ativar diferentes áreas no cérebro, fazendo com que a aprendizagem nesse momento seja mais efetiva e efetivamente mais inclusiva. Portanto, isto é uma inovação que não acrescenta trabalho aos professores, que não substitui as metodologias tradicionais de ensino, mas que sim as torna verdadeiramente inclusivas. É tão simples que parece que é estranho que só eu tenha pensado nisto em 2003. E o mais complicado... Eu depois de ouvir isto estou quase a encomendar 3 caixas, mas... Vou ter que falar relativamente às nossas escolas aqui. Exatamente, mas deixe-me acrescentar-lhe. Isto foi desenvolvido em 2003 por mim e pelos meus alunos. Eu acho que eles foram os meus professores e quem inventou isto foram as crianças, na verdade. Mas em 2015 fomos para as escolas. Em 2018, mas com o desígnio, porque isto tudo chama-se desenho universal para a aprendizagem. Exatamente. O desenho universal é um conceito que vem da arquitetura. Na verdade, quando vemos elevadores, quando vemos portas que abrem... que já está nos livros há muito tempo. Desenho universal. Já está no léxico. Exatamente. O desenho universal para a aprendizagem é exatamente isto. É permitir que... Como um elevador. No elevador não entram todas as pessoas. O elevador é só para pessoas que andam em cadeiras de rodas? Não. O elevador é para quem? Para os preguiçosos que não gostam de andar. E a aprendizagem, desde cedo, tem que ser um elevador onde todos entram. E mais, temos que ir mais atrás ainda, capacitar os pais, capacitar os professores, capacitar todos para que a aprendizagem seja efetiva para todos. Não é fazer um trabalho para um e um trabalhinho para o outro. Pegar naquelas crianças e colocá-las fora da sala de aula. Isto não é inclusão, nem aqui nem em lado nenhum. Em 94, todos os países ditos civilizados assinaram uma declaração, a Declaração de Salamanca, a dizer que as crianças deviam aprender no meio o menos restritivo possível, incluídos todos na mesma sala, com os mesmos materiais. Nós nunca conseguimos operacionalizar isto. Está aqui a operacionalização. E essa é a grande questão, mais uma vez, que parece que em Portugal estamos à espera que do Estado venha a resposta para tudo. E acho que já devíamos ter aprendido que do Estado, não vêm tantas respostas assim. E mais uma vez, é a sociedade civil, são pessoas que, dentro daquilo que são as suas paixões, que vão criando estas alternativas. Deveria ser também assim no tecido empresarial. Claro, evidentemente. O Estado é aquela ficção que nós criamos para estruturar aqui a forma de nos ver. Mas quem existe somos nós, não é? E somos nós que conseguimos ser criativos e empreendedores e resilientes e esforçados e trabalhadores. E naturalmente tem que partir de nós estes atos criativos, a capacidade de empreender, de construir, de prosperar também, não é? Assim sendo, há um papel que nós, enquanto comunidade, decidimos atribuir ao Estado nesta matéria, mas é um papel de facilitador e de potenciador de toda esta rede
de relações que se estabelecem e dos produtos que dela surgem aconteçam sem grandes empecilhos e potenciar da melhor forma possível. Infelizmente, o Estado, a dado momento, e agora falando do Estado, que também são pessoas, não é? O aparelho que se montou à volta do Estado perde muitas vezes este seu sentido, não é? E senta-se muito mais nos seus próprios processos, nas suas próprias burocracias, no que é a sua própria estrutura, desconsiderando e achando que, no fundo, pode funcionar fora e do que é isto, do que, no fundo, é a relação entre todos nós. Isto chama-se mercado, mercado é relacionamento. E o verdadeiro drama é saber se ele conseguiu fechar com a autoridade tributária e tudo, porque às vezes... Há tempos a pastelaria onde eu costumava comer umas bolas de Berlim quando era miúdo, em Espinho, fechou, pá, eu senti-me triste por aquilo, pá, mas eu não vi ninguém a noticiar aquilo. E isto é Se eu estivesse cá, tínhamos ido filmar. Peço desculpa, Carlos. Acho que já reabriu. Nós estamos a rir, mas é dramático. Não vou fazer publicidade. Aquele facto que tu dizes demonstra também uma incapacidade, de alguma forma, da comunicação social, entender as dinâmicas do país e ser um fator de alavancagem de igualdade dentro do próprio país. É verdade. Eu vou aqui dar um elogio a um dos vossos concorrentes, peço imensa desculpa, mas eu de vez em quando vou falar ao Porto Canal, que eu gosto muito, também, para além da Curiacos, gosto muito de ir lá, e antes de entrar, fico sempre aqui a falar, a ouvir um bocadinho o jornal que está a dar, e eu fico surpreendido, pá, que o jornal que eles têm lá, aquele jornal da noite, vocês não têm, portanto... Temos. Mas também tem, mas é uma hora diferente. É uma hora diferente, portanto, exatamente. não há concorrência. Eu sinto que aquilo é um jornal nacional. Sinto que aquilo é verdadeiramente um jornal nacional. Porquê? Porque eles, obviamente, dão as notícias que as pessoas querem ver, muitas coisas que acontecem na capital, como é óbvio, mas também cobrem o resto do país. E eu sinto que aquilo verdadeiramente é um jornal nacional com notícias que me importam. E muitas vezes, e os jornalistas não têm culpa, só que as redações estão há tantos anos no mesmo sítio, a recrutar as pessoas da mesma zona, dentro do mesmo círculo social, que a partir de uma certa altura pensam que todas as notícias que importam são as que importam ao seu círculo social, quando o país é muito mais do que aquilo. Mais. E sendo um país pequeno, conseguimos não cobrir a totalidade do país, porque em termos geográficos somos pequenos. Mas há também, já dentro daquilo que são as verbas aprovadas para o PRR, continuam a haver discrepâncias, decalagens, e há um caso que é absolutamente paradigmático em relação àquilo que estavas a dizer, que são as verbas para a cultura. Certo. Pronto, lá está. O Tiago Girão do Porcanal teve uma entrada muito boa aí. Eles foram investigar, entidade por entidade, as entidades que iriam receber, os museus, por aí fora, que iriam receber aqueles subsídios, que não são uma grande coisa, quando estamos a falar de 150 milhões de euros, portanto, aquilo é 1% do PRR. E desses, à volta de 150, quase 120 mil iam para entidades na área metropolitana de Lisboa. 120 milhões. Okay. 120 dos 150. Claro, aquilo é onde vivem à volta de 25% da população portuguesa, mas que iria receber cerca de 80% de todos os fundos. Depois aparecia a Zona Centro, que também ia receber cerca de 19%, a Zona Norte, que ia receber 14%, e o Algarve, que recebia 1 milhão. Menos de 1% do bolo total. Quer dizer, é como se não existisse arte, não existisse cultura fora da área metropolitana de Lisboa que valesse a pena. Eu acho que até deveria ser ao contrário, porque hoje existe alguma falta de oferta cultural, principalmente fora de Lisboa e Porto, e havendo verbas que são direcionadas para aí... ainda assim não é muito, como tu disseste. São 150 assim não milhões. É muito. Acho que se deveria investir um pouco mais também em cultura. É possível que, havendo aquele dinheiro, que se pudesse investir mais, mas dependendo de para onde for, se for para desperdiçar, também, só por ser cultura ou só por ser agricultura, desde que seja bem direcionado, sim. Agora,
onde existe escassez, onde efetivamente existe escassez de oferta cultural e havendo estes fundos, se calhar era para aí que deveria ir. Aliás, no Algarve, que se quer diversificar um bocadinho o tipo de turismo que recebem, se calhar até se justificava mais, mas vai menos de 1% do PRR. E há vários exemplos. O governo esteve em tribunal durante vários anos, nem me lembro como é que isso acabou por desviar verbas que deveriam ter ido para as regiões norte e centro, que são duas das regiões mais pobres da Europa, conseguiram desviar para Lisboa através de um mecanismo qualquer e depois foram colocados em tribunal. O tribunal, pelo menos a primeira instância, deu razão à queixa que foi feita, que efetivamente foi desviado dinheiro. Ou seja, temos uma região que é muito mais rica do que todas as outras, que mesmo assim vê dinheiro a ser desviado cada vez que o governo tem essa opção. Há dinheiro que é desviado para ali, enquanto as outras duas ficam ali sem acesso a fundos, sem qualquer possibilidade de se desenvolverem e sem autonomia para escolherem políticas económicas que lhes permitam. Algo que também mencionaste, não sei se te surpreendeu, mas que tu mencionaste, foi que dentro dessas verbas aprovadas na primeira trecho do PRR, no total de 3.829 milhões, 3.800 mil milhões foram para o Estado ou para entidades estatais. Para as famílias foram só 28 milhões e para as empresas 100 mil. Isto demonstra, obviamente, e não queremos estar aqui sempre a repetir que o Estado é um monstro, mas acho que começa a faltar, obviamente, a capacidade dos cidadãos entenderem como é que o Estado consegue desviar tanto dinheiro quando a economia e as famílias e as empresas são a linha da frente do motor de crescimento económico do país. E eu acho que isso tem a ver com isso, tem a ver também com o facto que o Estado consegue, quando é dinheiro para si, agilizar muito mais rápido do que quando é dinheiro para as empresas. Não há tanta burocracia, não é? Mas depois há um problema. Ficámos então com os melhores momentos de todos os programas em direto que tivemos aqui no Porto. Obviamente aproveitámos as manhãs então para gravar e ouvir mais vozes aqui desta chamada Cidade Invicta e que são precisamente os próximos melhores momentos que lhe vamos oferecer. Então, fique com eles. Diferenças e estas distâncias em termos de competências digitais, que estão muitas vezes relacionadas com a falta de um plano de capacitação para as diferentes camadas sociais do país e, portanto, aquilo que eu dizia no início, o digital tem que ser uma ferramenta de inclusão e não de exclusão das pessoas, tem que ser uma ferramenta de nos aproximar, nomeadamente... E até de simplificação, não é? Sim. E o que acontece muitas vezes é que nós temos estratégias muito orientadas a conteúdos, a serviços, muitos deles complexos, que só amplificam a burocracia do analógico, porque não basta meter tecnologia em cima dos problemas. Muitas vezes, quando metemos tecnologia em cima dos problemas, estamos a amplificar uma ineficiência do processo e, portanto, antes temos que redesenhar, antes temos que pensar o processo, antes temos que repensar os serviços, temos que repensar a legislação, porque a legislação é arcaica, muito bem ainda da primeira metade do século passado e, portanto, temos que transformar Portugal. Temos que transformar Portugal do ponto de vista legislativo, do ponto de vista burocrático e ao nível daquilo que é trazer as pessoas, trazer o cidadão, trazer as comunidades para pensarem juntamente com o Estado, com as empresas, com a sociedade civil, aquilo que são as necessidades diárias de cada um e como a tecnologia pode ajudar a transformar esse nosso ciclo de vida diário. É que existem ainda processos, embora os estudos digam que a digitalização dos serviços públicos em Portugal está relativamente bem colocada a nível da média europeia, mas ainda se apresentam aqui alguns desafios. Nós falamos, por exemplo, das famosas filas infindáveis das lojas do cidadão. A minha grande questão é, será que ainda é necessário passar tanto tempo na loja do cidadão para renovar a carta de condução, para renovar o BI ou o que quer que seja?
Enfim, há processos que necessariamente têm que muitas vezes assegurar a presença física por uma questão de verificação da identidade da pessoa. Ok. Mas a partir daí não há razões, hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, para que os serviços não presenciais não sejam disseminados e democratizados. E, portanto, isso passa pela velha questão que eu dizia há pouco. Uma primeira fase, simplificação. Uma segunda fase, adequação à necessidade e expectativa das pessoas, do cidadão, dos clientes. E uma terceira fase, que até deve acontecer a anteriori, capacitar as pessoas para que possam usar essa tecnologia. Quer do ponto de vista dos meios, quer do ponto de vista da literacia digital. Que essa, sim, é um investimento que o país ainda tem que fazer e que demorará, provavelmente, uma década ou mais a ter efetividade transformacional. E vejamos, muitas vezes a literacia vem da confiança, isto é, quando olhamos para uma criança de 3 anos ou para um adulto de 60 anos, muitas vezes a diferença entre aquilo que nos admira numa criança em usar tecnologia ou aceder a uma determinada plataforma de forma simples e sem receio é a confiança. Porquê? Porque nunca terá receio do impacto que a sua ação poderá ter naquilo que está a fazer. E, portanto, isso leva a ter uma utilização mais proativa, mais livre, do que alguém que tem um legado de vida e que muitas vezes questiona se a sua ação vai ter um efeito negativo no próprio ou em terceiros. E, portanto, a questão da confiança é essencial. E depois vem esta questão de criar um programa nacional de capacitação da população em diferentes níveis de conhecimento de tecnologia. Aqueles que são iletrados em termos digitais têm que ter programas específicos de inclusão. Aqueles que têm competências digitais devem ser trabalhados para competências superiores, no sentido de gradualmente construirmos um país que para quem o vê do ponto de vista do investimento, um investidor que vem de fora, reconhece capacidade à população para aqui se fixar. No futuro, todas as populações, todas as profissões, todos nós teremos que dominar tecnologia. Teremos que ter conhecimentos, pelo menos básicos, de programação, independentemente da profissão que possamos vir a executar. E por isso, porque é que não pegamos desde já, desde do ensino básico, desde o jardim de infância, nestas novas gerações, e começamos a trabalhar esta transformação ao nível das ciências, da matemática, das engenharias, das tecnologias, para transformar da criatividade, das artes, para transformar o mindset futuro do país também. Não é um trabalho que se faça com estalar de dedos, tem que ser feito com uma orientação clara ao efeito de arrasto e à capacidade de fazer. Nada para os, na altura, jovens empresários que criaram uma associação nacional com sede aqui no Porto, mas com filiais espalhadas por todo o país, no centro, em Coimbra, em Évora, em Lisboa e em Faro, e com 9 centros de incubação espalhados também pelo país para poder criar novas empresas adaptadas aos pequenos ciclos que se foram criando neste tempo todo que foi percorrido, e agora também preparada e já em plena atividade para um novo grande ciclo que nos espera. Aqui que se adivinha, com certeza. E falando em ciclos e em cenários, eu tive curiosidade para ir olhar ao passado e ver quem eram os multimilionários em 1986. Eu creio que ninguém na ANGE pensaria que, a partir de 2000, os multimilionários fossem precisamente jovens empresários. Pois é verdade. É a tal mudança de ciclo que começou já há uns anos e que foi acelerada agora pela pandemia e que vai acelerar ainda mais. Eu creio que nós ainda estamos no início, a despontar o véu daquilo que vai acontecer à economia e às empresas. E, portanto, aguardamos assim novidades muito sérias na forma como olhamos para o trabalho, na forma como as empresas se organizam, na forma como produzimos valor.
Ainda não sabemos bem como é que as coisas vão acontecer, mas tem alguma graça se olharmos para trás. Em 1960 houve um conjunto de profissionais que se juntou para imaginar o que seria a cozinha do futuro. E, portanto, juntou empresários, juntou arquitetos, juntou economistas, juntou sociólogos e psicólogos e por aí fora. E saiu dali um conjunto de ideias absolutamente disruptivas. E uma delas tinha muita piada, era um frigorífico que tinha uma manivela e rodava para a parte de fora das casas, de forma a que os merceeiros de rua, na altura, pudessem colocar as compras, porque as senhoras tinham ingressado no mercado de trabalho e, ao ingressar no mercado de trabalho, não iam ter tempo para fazer as compras e para tratar das refeições e por aí fora. É claro que isso nunca chegou a existir, mas hoje em dia temos as compras online e o problema detectado em 1960 é um problema que, de facto, tem vindo a afetar as famílias, não só agora com as mulheres, mas com todos, porque as responsabilidades são divididas, felizmente. E isto para dizer o quê? Para dizer que nós podemos imaginar algumas das coisas que vão acontecer no novo ciclo económico, mas estamos longe de perceber o novo ciclo na sua plenitude. E por falar em ciclos económicos, a ANGE já passou por algum deles e nós falávamos aqui ainda em off que, claro, com o atraso que o Portugal ainda tem, a ANGE ainda cavalga a industrialização, depois a globalização e agora a digitalização. E neste aspecto, algo que me parece essencial é que a ANGE promove a formação para os seus associados, no sentido de tentar mitigar ou minimizar, primeiro, esse atraso e, segundo, e que nos pode levar aqui para um outro tema, a incapacidade do sistema de ensino de dar as competências necessárias aos jovens para criatividade e empreendedorismo. Esses são temas muito importantes. Em primeiro lugar, a ANGE, de facto, tem uma tradição na área da formação muito grande e também, cada vez mais, na área da formação imersiva e, portanto, ajudamos a resolver os problemas das empresas com serviços que temos criado e, portanto, fazemos auditorias e ajudamos, através desses serviços, a melhorar o desempenho das empresas. Na área da formação, nós já demos mais de 3.000 horas de formação e, portanto, temos milhares de cursos no histórico desde 1986 e acho que temos ajudado a desenvolver recursos humanos que depois são úteis às empresas. E o desafio que se nos coloca nessa área hoje em dia é enorme, porque a requalificação das pessoas é a garantia não só do seu próprio bem-estar, como também da competitividade das empresas no novo ciclo. Mas depois também gostamos de olhar para aquilo que o mercado tem disponível e gostamos de tentar encontrar um espaço que seja um espaço onde possamos ser úteis. E, portanto, temos vindo a desenvolver aceleradores digitais, ou de ordem setorial ou de ordem regional, muito orientados para as PMEs, porque quando se fala na digitalização, e nós nos nossos centros de incubação temos dezenas de empresas altamente digitalizadas que trabalham em IT e que inovam nessa área, mas depois quando olhamos para as PMEs percebemos que há algumas pequenas ferramentas podem ajudá-las a ser competitivas, mesmo mantendo o seu contexto clássico, e podem ajudar a prolongar a sua vida neste novo ciclo e manter os empregos e a sua estabilidade. E, portanto, temos vindo a fazer essa imersão em PMEs, muito focada em PMEs, para ajudarmos a adotar as tais ferramentas digitais. Nós começamos inicialmente, não podemos esquecer que entramos na pandemia, vindo de um período que teve a ver com o final da Troika e a tentativa de recuperação da nossa vida. E, portanto, as pessoas estavam a procurar reajustar-se nesse novo momento. A pandemia veio, numa primeira fase, a tirar muita gente para o teletrabalho, reduzir a sua própria capacidade com o layoff de ter rendimentos e, portanto, inevitavelmente isso repercutiu-se nas instituições. As instituições passaram a ter
que suportar custos com a própria pandemia, máscaras, testes, enfim, tudo que, álcool gelos, tudo que está relacionado, pese embora ter estado a haver um apoio da parte do Estado, esse apoio foi manifestamente insuficiente para aquilo que foi o esforço que foi pedido às instituições, nomeadamente às instituições que trabalhavam com populações idosas, com as instituições que tinham populações deficientes ao seu cargo, da saúde mental. Portanto, foram problemas que se repercutiram com grande ênfase e que, obviamente, se tivermos em linha de conta que uma parte grande da população ficou confinada, a situação tornou-se muito mais complicada e, inevitavelmente, tivemos dificuldades, e essas dificuldades estão, neste momento, completamente espelhadas naquilo que são as contas das instituições. Grande parte delas vieram para o vermelho, força desta pandemia. Esperemos agora que seja possível, saídos da pandemia, entrarmos num ciclo de otimismo, que também é importante, porque o impacto psicológico também foi muito marcado. E ainda bem que mencionem isso, Dr. António Tavares, porque passou-me agora pela ideia o que deve ter sido os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia que estiveram em lares e em instituições onde as populações estavam verdadeiramente expostas ao vírus e onde houve uma quantidade significativa de perda de vidas. Houve perda de vidas, como disse, houve impacto na gestão não só dos idosos, como também das famílias. A ausência das visitas, a ausência do contacto, tudo isto feito de uma forma quase de dictate, isto é, de um dia para o outro não se pode fazer, não se deve fazer. Isso teve um impacto muito grande. Os nossos colaboradores tiveram uma pressão muito grande. Os nossos colaboradores tiveram muitas vezes que trabalhar em turnos de trabalho acrescido, porque colegas tiveram também com o vírus, com o Covid, e, portanto, tiveram também eles próprios em confinamento. Portanto, isto não foi só uma relação de um sentido, foi uma relação de vários sentidos, não só com os idosos, mas também com os nossos próprios colaboradores. Portanto, a pressão foi imensa. E eu queria dizer quase que os nossos colaboradores, como outros exemplos de outras instituições, foram verdadeiros heróis no que conseguiram sofrer e superarem-se depois neste processo. Sim, e numa situação em que era cíclico as mudanças de políticas e as mudanças de diretivas. Nós tivemos momentos em que estivemos muito confinados, depois abrimos, depois voltámos a confinar, depois foi o problema da vacinação, foi o problema das pessoas estarem todas vacinadas, foi o problema dos familiares estarem vacinados, enfim, houve aqui um conjunto de circunstâncias para se proteger os idosos e evitar os surtos dentro das instituições que tinham desgastes brutais. Muito bem. E falando desta área que se vai ouvindo com mais frequência, que é a economia social, qual é a importância, e claro que isto dá uma resposta extensa, mas qual seria a importância da economia social para a atualidade e também para um contexto de futuro? E o contexto do futuro, quando olhamos para Portugal, vemos uma população extremamente envelhecida, com pessoas que tiveram uma carreira contributiva bastante deficitária e que vão ter parcos rendimentos quando chegarem às suas reformas. Eu diria que a economia social tem deles algum papel que a própria Constituição lhe garante. É um terceiro setor entre o setor privado e o setor público. É talvez o setor que melhor consiga responder às necessidades das pessoas, porque é aquele setor que cumpre uma preocupação de serviço pública, de utilidade pública, e, portanto, tem essa preocupação e, ao mesmo tempo, tem da parte do setor privado a facilidade de procedimentos para poder tomar decisões. É evidente que a economia social ganha hoje um destaque muito grande quando nós vamos percebendo que o Estado Social, para responder às exigências que existem na saúde, nos assuntos sociais, na educação, precisa de uma sociedade civil forte. E essa sociedade civil forte é que vai responder depois, através das suas associações do setor social, àquelas doutrinas que às vezes são mais liberais e, portanto, esquecem-se mais das preocupações sociais e vai poder ultrapassar essa situação trabalhando em complementariedade com o Estado.
Nesse domínio nós temos um exemplo que é muito seguido e acompanhado na Europa, que é as nossas próprias instituições. As misericórdias foram uma rede que foram criadas há 5 séculos atrás, há praticamente uma misericórdia por cada município. Em alguns municípios até há mais do que uma, porque com a anexação e a fusão de municípios, algumas misericórdias eram tão fortes que sobreviveram ao próprio município e, portanto, nós hoje o que é que vemos? Vemos um setor social que é multifacetado, é um setor social que é multissectorial e que consegue, em articulação com o Estado, criar a rede suficiente para que os impactos sejam menos gravosos daquilo que podiam ser. Nós não podemos esquecer que nós temos muita população ainda a viver em situação de pobreza, temos muita população que, perante as transferências sociais dos apoios do Estado, ainda cerca de 16% das pessoas continuam na pobreza e, portanto, a dependência do Estado é muito grande, mas nós temos que conseguir contrariar isto com o apoio destas instituições. E, ao mesmo tempo, também a questão da demografia e a questão do envelhecimento da nossa sociedade, e nós no final desta década, seremos a terceira sociedade mais envelhecida do mundo, depois da japonesa e da italiana. Isso mostra, portanto, que nós temos de ter uma política para o envelhecimento. E assim terminamos aquele que foi o programa dedicado aos melhores momentos da nossa estadia na cidade do Porto. Resta-nos agradecer à cidade invicta por tão bem nos ter recebido, agradecer também à Associação Nacional de Jovens Empresários que nos facultou aquela que foi a nossa casa durante toda a semana e dizer-lhe assim que caso tenha perdido algum episódio, não se preocupe, tem o YouTube, tem o podcast, sempre pode voltar a ver ou ver aquele que eventualmente não tenha podido acompanhar a nós. Resta-nos agradecer a todo o ouvinte e toda a audiência que nos acompanhou e dizer que estaremos segunda-feira de volta ao nosso estúdio. Obrigado.